Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando o Mountain Bike. Aqui procuro trazer sacadas inteligentes para tornar o seu pedal mais prazeroso e muito mais técnico. Meu nome é Gleidson Trindade e o tema de hoje a ser abordado será os 7 erros que o ciclista deve evitar de cometer antes de começar a pedalar. O primeiro erro que deve ser evitado é não se preparar fisicamente. Traz para o ciclista uma série de consequências, inclusive até risco de se acidentar. Preparar-se fisicamente está envolvido toda uma rotina que o ciclista que está iniciando precisa adaptar. E começa desde procurar uma academia para que ele faça treinos voltados para o mountain bike, a procurar um personal para quem pode, a se preparar também de forma individual, caso ele não tenha condições de procurar uma academia. E como isso pode ser feito? Ao adquirir a bike, o ciclista precisa de se adaptar a essa bicicleta. E uma dica que eu passo para você, para que o erro de despreparo seja diminuído ou até excluído de uma possível situação, pega a sua bicicleta e começa a andar em volta de casa, no quarteirão, faça pedaladas de 15 minutos, meia hora, encontre uma subida que possa parecer desafiadora, mesmo no asfalto, perto de casa, e tente vencê-la. Suba uma vez, desça de novo, suba de novo, desça de novo. Nesse momento, velocidade, intensidade, força não é o objetivo. O objetivo é você pegar condicionamento para que você consiga não sentir dor e não ter desconforto na hora que for fazer uma trilha um pouco mais longa. E esse é um ponto importante a ser observado. O preparo ele está diretamente ligado à trilha que você vai encarar. Então não comece encarando trilhas muito longas só pela empolgação da galera e vai que você dá conta. Meu conselho para você, não faça. Comece respeitando os seus limites. Comece aos poucos. Faça percursos individuais próximos de casa, aumente o tempo dia a dia, sem se preocupar com a intensidade, com o tempo, com força. Só simplesmente suba na bike e pedale. Essa mecânica de exercício vai te dar uma coisa que chama volume de pedal. E isso é muito importante para que você tenha, no princípio, um condicionamento mínimo para que seu corpo não acelere muito batimentos e a respiração não fique muito ofegante em trechos curtos, porque você vai estar acostumado a girar naquele ritmo. Então, primeiro erro, reafirmando, ao comprar a sua bike, prepare-se fisicamente. O segundo erro, e mais comum no mountain bike, que eu costumo presenciar ao longo desse tempo que eu pedalo, é me deparar com ciclistas que pensam que qualquer equipamento serve. Infelizmente, não é verdadeira essa máxima. Por que que não? Porque a qualidade do equipamento, tanto para cima quanto para baixo, né, tanto melhor quanto pior, ele vai comprometer a performance, o conforto e o desempenho do ciclista numa trilha. Peguemos duas situações. Primeiro, o pretexto ciclista compra uma bike através da internet e com a expectativa de fazer trilha com ela. Só que quando essa bike chega, ele monta a bike, leva para algum lugar para montar, se ela não vier montada, e ele começa a se deparar com a realidade daquilo que ele adquiriu. No caso, o fator preço. Comprou uma bike sem fazer um teste ergonômico e sem conhecer a composição das peças. E
essa bike necessariamente ela não vai servir para fazer uma trilha mais longa. Por quê? Porque o estresse que o equipamento sofre durante uma trilha, para uma bike de entrada, ela não vai aguentar. No máximo 2, 3 trilhas, 4 trilhas. E vai ter intercorrências de peças ou de passagem de marcha que vão deixar o ciclista chateado. Essa é a primeira situação. Então, não serve um equipamento muito inferior para a prática daquilo que ele quer fazer. Ele precisa de se orientar para que isso não ocorra. A segunda situação hipotética: o ciclista compra uma bike com equipamento já de ponta, top. Só que ele não tem experiência nem expertise para essa bike. E nos diferentes tipos de terreno que a trilha proporciona e nos diferentes momentos em manusear a bike, como passar uma marcha, travar uma suspensão, o cuidado de passar uma marcha na hora certa, a gente fala na trilha, não debreando, né, e forçando o cassete ou a corrente, a torção da corrente. Esse ciclista ele vai correr o risco também de quebrar uma corrente na trilha. Isso numa bike top no primeiro pedal, tá? Eu tô falando que eu já vi isso acontecer. Ele pode estressar a bike, o equipamento que está na mão dele, e não ter o desempenho que o equipamento proporciona por imperícia. Então, a dica para esse erro não acontecer, antes de adquirir o seu equipamento, a sua bike, pesquise, se entenda, saiba qual que é a sua vontade no pedal, qual que é o propósito do seu pedal, se ele é recreacional, se é um pedal voltado para competição, e isso acaba interferindo diretamente na bike que você vai poder comprar e querer comprar. Esse segundo erro, ele causa várias frustrações no ciclista que projeta uma situação, mas a realidade na trilha é outra. O terceiro erro mais comum que os ciclistas não devem cometer é não conhecer o trajeto. A empolgação, a vontade de pedalar, a bike nova, tudo isso pode mascarar e fazer com que ele negligencie essa postura que precisa de ter. E não só o ciclista novo, todos os nossos ciclistas buscamos conhecer o trajeto antes de fazer o percurso. Quando é um trajeto novo, procuramos saber de altimetria, distância, pontos de acesso, todas as informações necessárias para que nós saibamos nos comportar diante de possíveis incidentes e acidentes. O ciclista novo, às vezes ele confia muito na direção de alguém mais experiente e acaba não se atentando para essa observação, para essa postura que ela precisa de ser praticada e exercida por todos os ciclistas, de todas as categorias, porque é uma situação onde você vai se expor a um terreno que você não conhece, de difícil acesso, e você, pela sua capacidade física, pode estar limitado a ir para trajeto A ou trajeto B. Então, a busca de informação sobre o trajeto, que muitas vezes é definido na hora, antes do pedal, por segurança, né? Ou então em grupos fechados, né? No seu grupo, vocês acabam definindo esse trajeto. Você, ciclista, precisa buscar essa informação, altimetria, se tem muitas subidas, procurar informação se alguém já fez esse trajeto para saber os pontos de acesso. E essas informações vão fazer com que você economize energia ou gaste mais energia empenhadas na força do pedal, caso você queira melhorar sua performance. Isso é importante, porque se você der todo o seu gás no início, no final do pedal você vai chegar arrastado. E o fato de não
buscar conhecimento sobre o trajeto pode te trazer dores de cabeça, até para se localizar. Você não sabe nem aonde você está. E não saber aonde está é muito ruim, porque se você tiver algum problema, como que você vai buscar socorro? Essa postura de conhecimento, de orientação, ela garante o seu conforto e a sua sobrevivência. O quarto erro que o biker, o ciclista, deve evitar cometer é não saber fazer reparos na bike. O ciclista compra a bike, anda na bike, mas desconhece toda a funcionalidade. Tudo que está aqui é um bicho de sete cabeças. Nada de mal nisso, porque ninguém nasce sabendo. Mas o interesse em saber fazer reparos na bike é muito importante. Isso por quê? Porque se você sai para uma trilha e fura um pneu e não sabe trocar, colar um pneu, isso vai te trazer desconforto, vai te trazer problema, porque você vai precisar de pedir alguém para te resgatar. Então, o reparo de pequenos incidentes, às vezes conferir uma roda se está bamba ou não, fazer um pequeno ajuste no freio e na marcha, apertar alguns parafusos, fazer um checklist dos parafusos que estão na bike, se está tudo certo. Às vezes, quem anda de sapatilha, no pedal, tem um parafuso que libera ou aumenta a pressão do pedal para que seu pé não fique preso na hora de parar, ou se for cair, o pé desclipar muito fácil. Uma corrente, às vezes, que sai. Eu já me deparei com pessoas na trilha, com ciclistas, que a corrente saiu e ele não sabia colocar uma corrente. Nada de mal nisso. Mas é importante que você entenda o equipamento que você está usando. É importante que você domine, pelo menos, os conceitos básicos, para que o pedal não vire frustração, não vire problema. E aí, além de estragar o seu pedal, pode estragar o pedal de quem está com você, que também não saiba. Então, assim, é muito importante você ter conhecimentos técnicos da sua bike, para que você repare isso, né, e chegue em casa feliz, com histórias para contar sobre o pedal, inclusive vencendo essa diversidade, porque o mountain bike dá muita história na área de manutenção. Nós criamos e recriamos peças. Para que isso aconteça, você precisa de ter aí o seu kit básico de ferramentas. Inclusive, eu tenho um vídeo explicando quais equipamentos necessários para se levar em uma trilha. E esses equipamentos são básicos e farão total diferença na hora de cuidar da sua bike. Um ponto importante para quando você sair para o pedal, realmente, é você fazer um checklist visual na sua bike. Se está tudo ok, se o pneu está bem calibrado, se está tudo firme, se tem algo que parece estar errado, porque dá tempo para você fazer um telefonema para um amigo mais experiente, falar assim, está acontecendo isso na minha bike, você sabe me explicar o que é? Então, esse checklist na noite anterior, ou nas horas que antecedem o seu pedal, são importantes para evitar que você quebre na trilha. O quinto erro que deve ser evitado é não levar alimento e água para a trilha. Na caminhada de evolução que o ciclista tem, que o biker tem, ele vai descobrindo as necessidades dele. E estar empolgado é uma grande armadilha para esse ciclista, porque às vezes ele embarca em ideia de amigos, a qual não estava planejado, e ele não estava preparado, e acaba negligenciando a leva de água e alimentos. Começa no esporte, às vezes com a bolsa de hidratação, para que você consiga entender qual que é a sua necessidade de água. E leve alimentos, né, barrinhas ricos em carboidrato, barrinhas de proteína, algum gel para que você reponha a sua energia através do carboidrato. E
Nesse ponto específico de erro, eu vou contar uma historinha curta de um fato que aconteceu comigo. Nós estávamos todos equipados e planejados, tínhamos todos os conhecimentos anteriores do trajeto, altimetria, estávamos totalmente já com as bikes manutenidas, e surge um ciclista e fala que vai conosco para esse trajeto. É um percurso de 85 quilômetros, de altimetria 1.104 metros, se não me engano, e um percurso bem cáustico, porque só existia um ponto de acesso para repor aí a água, se fosse necessário, ou comprar alguma coisa. Esse ciclista aparece com a bike até bem arrumadinha e com alforge na bike. Então, visivelmente, ele estava preparado. E fomos para o percurso. No meio do mato, na hora que você começa aí a ser exigido pelo calor, a tomar água, às vezes a comer uma barrinha, eu comecei a observar que o ciclista não bebia água, estava bebendo água só da caramanhola, e a água dele tinha acabado, e não comia nada. E aí eu perguntei para ele: você não vai comer nada? E para meu espanto, ele falou: eu não tenho nada para comer. Eu falei: para que esses alforjes? Ele me respondeu: estão vazios. Fomos pegos de surpresa, eu e os amigos. O ciclista vai para uma trilha, para um trecho cáustico, e com os alforjes vazios. E eu perguntei: você não trouxe nada? Ele falou: eu trouxe dinheiro. O dinheiro no meio do mato, aqui onde eu estou, não serve para nada, porque não vai comprar nada. Nada de mal nisso, ele estava despreparado para fazer esse percurso e não conhecia os pontos. Ele sabia que não tinha nenhum ponto, isso ele sabia, que nós o informamos, mas no ponto que tinha ele não comprou. Então é um despreparo psicológico, é um despreparo de planejamento que quase acabou com o nosso pedal e com o pedal dele também. Resumindo, para resolver essa situação, tivemos que ali cada um tirar um pouco do seu conforto, né, do seu kit de sobrevivência, e passar para ele, para que ele vencesse a etapa até o ponto que a gente ia chegar. Então, amigos ciclistas, não encarem uma trilha sem o devido combustível. Para carro é gasolina, para bike é água, carboidratos, um georrepositor, tá certo? Esse é um grande erro cometido por muitos ciclistas que começam. E o que esse erro ocasiona? De repente uma queda de glicose na trilha, um teto preto na trilha, o cara apaga, o cara não tem energia para levantar um braço. Já vi acontecer. Então, para que isso não ocorra, colocando até a sua integridade, a sua vida em risco, sempre planeje alimentos e água para o percurso que você for fazer. Outro erro que deve ser evitado para quem está começando ou para quem já tem algum tempo de pedal é não andar com pessoas, com bikers, que estejam muito acima do seu nível. Isso por quê? Porque isso vai te frustrar e vai fazer com que você pedale num ritmo e numa frequência maior que a sua normal. E isso vai fazer você quebrar na trilha. E o quebrar na trilha vai te trazer frustração se não te machucar, porque você vai estar andando no seu limite. Isso pode gerar um acidente. E para ilustrar esse erro, eu vou contar também mais uma história. Nós aqui temos um evento na nossa turma que chama Mais de 100, hashtag Mais de 100. E são pedais que fazemos com mais de 100 km passando por cidades. Nós planejamos, nós reconhecemos o trajeto e as opções de trilha
E nos programamos e vamos. Num desses pedais conhecemos também um ciclista, porque nós nos reunimos num ponto e esse ciclista falou assim: eu vou com vocês. Houve espanto porque nós falamos: ó, é um pedal planejado, é mais de 100. Não, eu sou preparado, eu já fiz triatlon, eu sou preparado, eu vou com vocês. Nos primeiros 30 quilômetros ele foi até legal, acompanhando o nosso ritmo, mas daí pra frente, que não tinha jeito de voltar mais, nós começamos a observar que virou sofrimento. E esse sofrimento que ele passou a ter, passou a interferir no nosso ritmo de pedal, passou a interferir no nosso cronograma de chegar nos pontos, nos horários. E ele começou a se frustrar também com o nível de preparo dele. Chega, gente, a um momento na trilha que nós costumamos afirmar que existe um sol para cada um. Porque o mountain bike, ele é cáustico por natureza, ele não deixa você refrescar. Sempre que tem uma descida, ela passa mais rápido, tem uma subida, não tem jeito, ainda mais na região que nós vivemos aqui, que é Minas Gerais, onde nós temos aí um mar de montanhas. E esse ciclista, a cada subida, nós víamos nos olhos dele o sofrimento. E por companheirismo, o que nós fizemos foi diminuir o ritmo para acompanhá-lo, para deixar ele num senso de comunidade. Só que ao chegar na cidade, estava estampado no rosto dele a decepção e a frustração com o pedal. E isso gerou no coração dele uma revolta, e na segunda-feira seguinte, isso foi no sábado, na loja de bikes aqui da cidade, a bike dele estava lá e ele havia afirmado para os vendedores que ele iria vender a bike. Esse é um grande problema. Ele andou com pessoas acima do nível e numa distância acima da que ele faria, e simplesmente ele se comparou. Vendeu a bike, ganhou peso e até o momento do vídeo eu não vejo ele mais no esporte. Por fim, o sétimo erro que não deve ser cometido. E esse erro, ele está ligado muito ao preparo psicológico, a crer que pode fazer. Lógico que tudo vem em uma constante, pouco a pouco você vai evoluindo. Sem pressa, mas sem pausa. Você precisa crescer no esporte. E isso vem com o tempo de pedal. E como você pode fazer isso? Você pode comprar um rolinho dentro de casa e girar o pedal dentro de casa. Não acreditar na capacidade está muito ligado ao que eu acabei de falar. O ciclista encarou uma trilha maior que podia, com pessoas que estavam um nível acima dele, e ao terminar, a dor foi tanta, a frustração foi tanta, que ele desacreditou que podia. E deveria ter sido o estímulo contrário, um estímulo de vitória, porque ele conseguiu, apesar de chegar moído, de ter tido aí, imagino eu, um domingo de cansaço, estresse físico, por um excesso cometido no sábado, ele deveria ter comemorado. Crer na capacidade está ligado à sua autoafirmação, ao seu contato com a natureza, a querer fazer diferente, a buscar ser melhor a cada pedal, a comemorar com as vitórias, se divertir com os fracassos, com os tombos. Porque se
isso aqui não for diversão, não tem propósito. Porque o mountain bike é paixão. Não é só um esporte. É um esporte inclusivo, que você se diverte com os amigos. É um esporte que te deixa para cima, que faz com que você se sinta vivo, em contato com a natureza, e que libera uma energia tão grande, tão forte, que faz você querer mais. Sempre. A crença na sua capacidade te levará a lugares mais altos, a lugares mais distantes e a conhecer novas pessoas. Portanto, meus amigos, bora pra trilha, bora pedalar, bora conhecer o mountain bike, que, na minha concepção, é o melhor esporte. Porque ele te traz prazer, te traz liberdade e te traz paisagens que só quem anda pode desfrutar. Grande abraço, até o próximo vídeo.